No nosso 7º simpósio. Hoje vai estar conosco o nosso professor, pastor, lá do Seminário Carisma. Ele vai estar ministrando a palavra, o Alisson Mendonça. É uma bênção nas nossas vidas, aprendi muito ali com ele. E com certeza, vai ser bênção nas nossas vidas também. Nós, hoje pela manhã, tivemos uma palestra, o Senhor falou ricamente aos nossos corações. O Senhor tem falado nesses dias, é um trabalho com famílias, e nós vemos assim, aquele levante de Satanás, porque a gente começa a orar, quando você começa a orar, as coisas mudam, Então, por isso que nós vemos certas coisas, porque nós estamos caminhando para fazer diferença, nós estamos mudando a situação, então nós temos lutas mesmo, mas em tudo nós somos mais vitoriosos em Cristo Jesus. Então, nós vamos estender as mãos agora, agradecer a Deus por essa oportunidade, porque é um privilégio, amados, estarmos aqui na casa do Senhor para ouvir a palavra do Senhor. Olha, eu acho muito, se formos parar para observar, poderíamos estar fazendo tantas coisas, e se estivéssemos em casa, estaríamos deitados domingo assistindo televisão. Agora estamos aqui alimentando da palavra do Senhor, revestindo de poder, para que quando vier os dias maus, durante a semana, estamos alimentados da palavra, estamos firmes e alicerçados no Senhor. Deus tem o melhor para cada um de nós, e com certeza nessa noite não será diferente, que o Senhor use segundo a vontade dele. Vamos estender as nossas mãos. Pai, nós te agradecemos por este momento, pela tua palavra. Nós te agradecemos, ó Pai, porque tu és o Deus que salva, cura e liberta. Pai, te muito obrigado por estarmos aqui nesta noite na tua presença, Senhor. Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante de ti. Aqui está o pastor Alisson, Pai, que ele venha falar aquilo que tu queres, não o que nós queremos ouvir. Que o Senhor possa usar segundo a tua vontade, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer. Nós te agradecemos por este momento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus amados e minhas amadas. Graças do Senhor sejam nossas vidas. Amém? Eu queria desde já agradecer o carinho, o convite à pastora, ao pastor, que o Senhor nos abençoe. Obrigado pela confiança e que Deus assim fale aos nossos corações. É uma alegria estar com a família do Senhor, com a igreja do Senhor, porque o nosso Deus é bom. Ainda mais nesse assunto tão gostoso, que é cuidar da família do Senhor, aquela instituição na qual Deus ele se empenhou em trazer e fazer e tem feito. Muitas pessoas acham que a família ela está fadada ao fracasso. O casamento é uma instituição falida, mas quem pensa assim estão enganados, porque aquilo que Deus ele opera ninguém pode entender. E a instituição, a família, é uma obra do Senhor, é um presente do Senhor para nós. É por isso que todas as vezes que a palavra de Deus fala sobre a família, fala de herança, fala de bênção, fala de prosperidade, fala de uma vida abundante. E isso nós temos essas promessas e com certeza Deus vai executar na sua vida mediante a sua obediência à palavra dele. Essa é a vontade do Senhor. Queridos, então, como foi dada essa incumbência, eu gostei demais do tema, parabéns pela escolha. Nós temos realmente que crescer, na educação das nossas famílias, dos nossos filhos, e nós vamos tentar passear um pouco nisto. Então, nós vamos mesclar a palavra de Deus como centro e trazer algumas dicas da psicologia. Porque a minha formação, eu sou formado em psicologia, sou pós-graduado em psicologia comportamental, mas eu sempre gosto de dizer, a psicologia é só uma pequena ferramenta. É uma pequenininha ferramenta que pode nos dar uma pequena orientação, uma pequena direção em alguns pontos que Deus nos permite, porque a Bíblia ela é totalmente suficiente para a minha vida, para a sua vida e para a sua família. Então está tudo na palavra do Senhor. Então nós vamos, pela graça de Deus, caminhar nas Escrituras Sagradas e tentar ver algumas questões que podemos assim aprimorar a nossa família, aprimorar o cuidado que Deus tem nos dado para com a nossa família. Obviamente, eu não estou aqui
para ensinar ninguém a criar filhos, não estou aqui para... Não, nós vamos conversar e vamos compartilhar. Então, o pilar que me foi dado é a educação espiritual. Lá em Provérbios 22:6, como texto base, educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Isso aí é uma palavra do Senhor maravilhosa. Não tem como fugir. Aquela pessoa, aquela família que ensina, que educa a sua criança, o seu filho, ele pode passear por pouco tempo, infelizmente, no mundo, porque Satanás é astuto, e ali pode ludibriar por pouco tempo, mas aquela criança, aquele jovem, aquela jovem, volta para o caminho do Senhor, porque ela aprendeu esse pilar. E quando nós vamos falar de crescimento espiritual, nós temos que, pelo menos na minha visão, entender que essa vida espiritual é o dia a dia. A santificação é um processo no qual estamos e vivemos isso na prática. Porque muitas pessoas acham que a questão espiritual, eu tenho que ser espiritual, mas a nossa espiritualidade, ela está na ação, naquilo que Deus tem nos revestido com o poder do Espírito Santo, nos enchido com o seu Espírito, para que possamos, assim na prática, fazer aquilo que nós somos. Então, ou seja, a nossa espiritualidade, ela vai se manifestar no dia a dia, no trato com a família, com o próximo, na igreja, e assim nós vamos poder ver. Como eu gostei muito dessa proposta pelo ano 2016, linda, que Deus assim abençoe, uma citação do apóstolo Tiago, a fé sem essa ação, sem essa atitude, é morta. Da mesma forma, com amor, não é esse sentimento que alguns pensam. Eles acham que esse amor romântico, não. O amor da palavra é uma ação, é uma atitude, e nela nós nos pautamos para que possamos viver essa graça do Senhor. Então vamos ver aqui uma questão muito interessante. Princípios para uma família feliz. Lá na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 17, nós temos aqui uma instrução do Senhor. Gostaria de convidar todos a abrir suas Bíblias. Eu sei que esse texto a maioria já sabe até de cor, mas nós vamos nos deleitar um pouco mais nele. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 17. Amém, queridos? Diz assim a palavra do nosso Deus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Deixa aberto por gentileza. Queridos, eu e você, nós temos os nossos papéis. Papéis de marido, papéis de esposa, papéis de filhos, papéis de pais. Mas nós só vamos conseguir cumprir esses papéis se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Só com a graça de Deus nós conseguimos fazer essa façanha. Porque não é fácil viver e relacionar. É uma questão muito difícil. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele diz, olha, nós não podemos ser insensatos. Nós temos que estar no Senhor para sermos cheios do seu Espírito e assim temos o nosso dia a dia. A vida de adoração na qual nós temos aprendido, eu tenho certeza que aqui não é diferente, não é esse momento gostoso que nós adoramos a Deus somente, mas é no dia a dia, é um estilo de vida, como diz a pastora. E esse estilo de vida, então nós estamos ali cantando o tempo todo, adorando o tempo todo, orando o tempo todo, buscando o Senhor o tempo todo, refletindo a graça de Deus o tempo todo. E isso começa em casa, com a família, em relação dos pais, com filhos, esposo, esposa. É lógico que tem algumas famílias que infelizmente ainda talvez só tem um ou dois que servem ao Senhor e outros não. Então a tarefa fica até mais difícil, mas ao mesmo tempo, se estiver cheio do Espírito Santo, o
Senhor faz a obra. Porque o apóstolo Pedro, ele disse que no caso, por exemplo, aquela mulher que ainda não tem o seu marido servindo o Senhor, ela vai ganhá-lo pelo silêncio, pelo testemunho, ali pelo amor, pelo tato, pela forma de criar e se relacionar. Então, relacionamento é tudo. E quando nós então estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos conseguir cada um fazer e cada um exercer o seu papel. O apóstolo Paulo ele traz aqui essa lista maravilhosa, falando que o marido tem que amar a esposa, falando que a mulher tem que ser submissa, e os pais não podem irritar os filhos têm que obedecer aos pais. Quando nós falamos, infelizmente, por exemplo, de mulher ser submissa, a nossa cultura é uma cultura muito punitiva. E o conceito de submissão é um conceito muito mal aplicado, porque desde a década de 20 e 30, o casamento ele era uma instituição à base de troca. Se casava como negócio, não era por amor, não era por uma questão de criar aquela relação. Então a mulher tinha aquele papel, ela era uma empregada e aquela para dar filhos, ela não tinha função nenhuma mais. Infelizmente era assim. Só que as coisas foram desenvolvendo, foram evoluindo. Então, quando as pessoas hoje falam que a mulher tem que ser submissa, tanto homens como mulheres, alguns se remetem a essa época, que a mulher simplesmente ela é obrigada a baixar a cabeça quando o marido fala, e infelizmente alguns falam errado. Mesmo aqueles que servem o Senhor, alguns têm um tato errado. E ali a mulher fala, você tem que ser submissa, eu que mando e pronto, acabou. Não é essa a vontade do Senhor. Quando Deus assim criou no princípio Adão e Eva, ele trouxe para Adão uma companheira idônea, onde ambos estão ali dividindo cada um no seu papel, ali a função de glorificar o Senhor e conduzir essa família nos caminhos do Senhor. Mas depois nós vamos falar um pouco mais disso. Aqui eu tenho uma frase que eu gosto muito. A Bíblia é o maior tratado que existe sobre o ser humano em todas as etapas da vida, desde o nascimento até a morte. Querido, se você precisar de alguma área, de algum conselho, alguma questão a ser trabalhada, a Bíblia ela te responde em todas as áreas, desde o bebê até a questão da terceira idade. Em qualquer fase da vida, a Bíblia ela é suficiente, porque ela é a palavra de Deus. Não precisamos de nenhum acréscimo, como eu disse, porque Deus, na sua soberania, Ele tem conduzido a sua igreja, as suas famílias, através do Espírito Santo, a crescerem, tanto na graça como no conhecimento do Senhor. Qual que é a diferença, então? O que diferencia o homem ou a mulher dos demais? É a sua personalidade. Como se forma a personalidade? É possível perder? Existe personalidade forte? Por que eu quero tratar um pouco disso? Porque tem algumas questões que nós trazemos, antes de entregar nossa vida a Cristo, questões culturais, hábitos, que isso atrapalha o nosso desenvolvimento espiritual. São questões que às vezes nós aprendemos e que a Bíblia vai trabalhando, o Senhor vai tirando, mas nós temos que entender quem realmente eu sou, por que eu ajo assim em determinado momento e não de outra forma. Por que é tão difícil nós conseguimos, como diz a pastora, a ter um devocional com o Senhor? Ali é a palavra de Deus, onde temos o alimento necessário para a vida. Então às vezes nós estamos ali com a vida tão corrida, e como está corrida, A vida está realmente corrida, esse mundo está um caos. Por quê? O mundo já é maligno. Não tem como ser diferente. Mas nós, como igreja, como luz do Senhor, como embaixadores e embaixatrizes de Cristo, nós temos que fazer a diferença. E essa diferença é feita através das nossas ações. E para que eu consiga agir diferente, eu tenho que ser diferente, através do Espírito Santo. Então, se eu venho para a casa do Senhor, se o Espírito Santo me enche, mas eu mantenho alguns hábitos errados, aí vai dar conflitos. E isso vai refletir onde? Na casa, no lar. E isso, então, às vezes, nós temos muitas pessoas que, infelizmente, porque estar na igreja é muito gostoso, estar em família nós adoramos, ajudamos, mas quando sai da igreja, às vezes em casa, no trabalho, a situação complica. Ali alguns têm algumas atitudes que não provêm do Senhor. E fica aquela confusão, os filhos crescem, as famílias se desenvolvem sem saber realmente quem nós somos. Então nós vamos ver
ver que a nossa personalidade, cada um tem a sua, e você é exclusivo, meus amados. Por mais que nós tenhamos alguns traços parecidos um com o outro, questões culturais, mas a sua personalidade é única, porque Deus te fez assim, único, exclusivo. Por isso que nós podemos fazer a diferença. Trouxe aqui uma citação de um sociólogo, né, ele é doutor em sociologia, Bauman. Ele diz o seguinte, ele é um polonês, nascido em 1925, Modernidade Líquida, foi publicado no próximo ano 2000. Ele diz: a liquidez a qual Bauman propõe vem do fato que os líquidos não têm forma, ou seja, são fluidos que se moldam conforme o recipiente nos quais estão contidos, diferentemente dos sólidos, que são rígidos e precisam sofrer uma tensão de força para moldar-se a novas formas. Queridos, e nessa época que vivemos, alguns gostam de chamar de pós-modernidade. Como é difícil viver nessa época, que as pessoas têm tentado imprimir padrões culturais, padrões de isso não tem nada a ver não, isso aqui pode deixar que isso não atrapalha. Então, ou seja, esse sociólogo traz essa ideia de sociedade do quê? De acordo com a música que toca, a pessoa dança. Então, mas nós sabemos que na palavra do Senhor não é assim que funciona. Nós temos princípios, e esses princípios, eles não são ajustáveis à cultura nem à época. A palavra de Deus, no que tange o que é santo, o que é pecado é pecado. Por mais que às vezes algumas pequenas coisas podemos atualizar, não tem dúvida, mas princípio nós não mexemos. Então, quando a Bíblia traz que a família é composta de marido, esposa e filhos, é assim que funciona e ponto, acabou. Qualquer adendo, qualquer acréscimo, isso não é bíblico. Então nós não vamos simplesmente aceitar. Por quê? Não podemos. Porque se nós deixarmos, isso não tem nada a ver. Por exemplo, tem muitas crianças, muitos jovens se perdem em certos jogos, desenhos, filmes, que são um perigo. No meu consultório, eu tenho um em Itabira e um aqui em Belo Horizonte. Eu estou atendendo um jovem na faculdade, né, ele faz engenharia elétrica na Unifei, que é federal, e ele está meio que sem saber de tantos artigos, de tantas coisas que ele tem visto. Ele já chegou a questionar: será que Deus existe mesmo? E olha que não estou falando dessas questões simples de televisão, questões acadêmicas. Então é uma luta muito grande. Eu sei que fazer faculdade é bênção de Deus, mas nós devemos tomar cuidado com os princípios que nós temos. E lá vamos ver de tudo, como vamos ver de tudo nas escolas, vamos ver de tudo no bairro, e nisso nós temos que saber quem nós somos, no que cremos, para poder imprimir a nossa realidade. Nós não podemos ajustar. É diferente uma evolução cultural na qual não agride a palavra de Deus, mas nós também devemos saber como agir. Por exemplo, temos muitas bênçãos. A tecnologia é uma bênção se bem utilizada. Podemos transmitir os cultos, podemos abençoar as pessoas através de muitas coisas, mas se mal utilizada, ou seja, é problema. Então, esse sociólogo traz isso para nós. Nós devemos tomar cuidado, porque a sociedade ela vai se ajustando, e a igreja tem que tomar esse cuidado, a família tem que tomar esse cuidado no que fala ou ensina na sua casa. Porque às vezes a igreja traz um ensinamento, mas em casa alguns familiares fecham a porta, aqui quem manda somos nós. A igreja é bênção, a pregação é bênção, o ensino é bênção, mas aqui a gente toca do outro ritmo. Cuidado com o ritmo que você vai tocar. Esse ritmo pode ser muito perigoso para a sua saúde espiritual. Personalidade. Por que eu sou assim então? Por que eu ajo dessa forma? Vamos ver algumas questões. Na minha abordagem de trabalho, como eu disse, comportamental, a psicologia tem várias abordagens. Tem a psicanálise, tem a sistêmica, tem a comportamental. Na que eu trabalho, a personalidade ela é moldada na relação. Desde quando nós começamos a interagir naquela relação, a personalidade vai sendo trabalhada. Ou seja, o comportamento ele não é herdado, ele é aprendido. E isso para nós é uma bênção, porque tem comportamentos que nós aprendemos que são ruins e podem ser alterados. Se fosse uma questão herdada, como é que iria mudar toda uma estrutura? Mas comportamento não, ele é
trabalhar e podemos alterar. Então, na relação, desde quando a mamãe está lá grávida, no feto já tem uma relação. E naquela relação já vai se criando, vai se moldando aquela personalidade. Então, nós vamos vendo que a personalidade, nessa relação, ela se dá. E vamos desenvolvendo cada vez mais. Por exemplo, tem algumas coisas que são inatas, né? Chorar e comer. Você não precisa ensinar o bebezinho, assim que ele nasce, simplesmente ele mama. Ninguém vai lá, você vai abrir a boquinha, não, ele já chega lá junto, ele já faz o processo. Ninguém precisa ensinar a criança a chorar. Ela simplesmente vai agir assim. Agora, tem certos comportamentos que são aprendidos. Né? Ali nós temos algumas questões que temos que tomar cuidado. Vamos mais. Está vendo a relação, então, nossa personalidade vai sendo moldada. Nós vamos pegando coisas que nós temos consciência e coisas que não temos consciência, nós vamos absorvendo. No nosso cérebro, Deus o fez de uma forma tão perfeita e maravilhosa, que ele absorve muito mais do que nós estamos ali, sabendo que está absorvendo. Então nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós observamos, para poder não trazer mais dificuldades. Então, o comportamento, a personalidade, nós aprendemos moda, estilo de vida, preconceitos, valores, etc. Nós vamos aprender isso. É na relação. Por isso que quando você, dependendo da relação que você está, você pode se prejudicar ou não. Está vendo lá? A mídia às vezes manipula. Às vezes isso acontece. Então, o que vai determinar é você, aquilo que você está vendo. Então, cuidado. Nós temos que aprender. Às vezes a nossa cabeça fica ali, tão repleta de tantas coisas que não tem espaço para a palavra de Deus. Isso já gera um problema muito grave. Porque a vida está corrida, nós temos muitas coisas ao mesmo tempo, e assim nós vamos agir de acordo com o que nós estamos aprendendo. Nosso contato com a cultura estabelecerá a função reforçadora ou aversiva da maioria dos eventos. Além disso, podemos aprender pela observação de modelos ou por instruções que compreendem a aprendizagem social responsável pela emissão de grande parte dos comportamentos humanos. Traduzindo, na relação que nós temos, nós vamos ser reforçados, recompensados, ou as coisas vão ser aversivas. Então, por exemplo, é como se tivéssemos dois pilares na vida da humanidade. O primeiro pilar, tudo que traz prazer, que traz alegria, que traz felicidade, o ser humano ele busca isso, ser consciente. O segundo pilar, tudo que é aversivo, tudo que traz dor, tudo que traz sofrimento, nós vamos esquivar e vamos fugir. Isso também é inconsciente. Por exemplo, se a pessoa quiser me encontrar no meu consultório aqui na Cristiano Machado, é no 11º andar. Se ela desenvolver uma fobia de elevador, que é um medo exagerado, e às vezes esse medo não sabemos a causa, até tratarmos, o que ela faz? Ela vai subir de escada. Só que no primeiro momento ela vai falar assim, não, aí eu vou de escada, eu estou com medo do elevador, porque só de pensar, ela vai sofrer. Ela vai esquivar o pensamento. Ela vai arrumar uma desculpa, preciso perder uns quilinhos, eu vou aproveitar e vou de escada. Ou se não, quero manter meu porte atlético, atividade física, vou de escada, para não sofrer no primeiro momento. E isso nas nossas vidas é tão corriqueiro que às vezes, queridos, nós trazemos infelizmente algumas questões que a igreja, por formas que os pais lidam com os filhos, coloca a igreja como se fosse aversiva. Né? As crianças vão aprendendo, em vez de ter prazer de vir à casa do Senhor, aprendem o quê? A fugir da igreja. A mesma coisa na escola. Tem pais que falam assim, você está de castigo, vai fazer para casa. Não. Você está de castigo, vai ler a Bíblia. Não pode fazer o bem dele, senão vai se tornar aversivo. Ele vai querer correr disso. Então devemos tomar cuidado, porque tudo isso nas relações nós vamos vivendo. Pode pular, que eu já falei isso aí. Personalidade é a organização do equipamento singular de comportamento que o indivíduo adquiriu através de condições especiais do seu desenvolvimento. Ou seja, a sua personalidade é porque você faz parte ou fez parte de eventos que só você passou. Não sei se aqui, obviamente, os pais e mães que criaram mais de um filho, falam, mas eu criei tudo igualzinho, mas saiu diferente. É porque tem certas questões que você não percebeu, foi única na vida daquela criança.
Às vezes a forma de abraçar, a forma de sorrir, a forma de agir, aquilo vai ser diferente. Nós não conseguimos ser a mesma coisa o tempo todo. Temos um padrão, temos uma essência, vamos dizer assim. Mas só que na relação ela pode ser diferenciada. E aquela pequena diferença pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. O seu repertório, ou seja, é único, a sua personalidade é única. Você é único, Deus te fez exatamente como é. Ah, mas Deus tem hora que eu acho que ele errou aqui na conta, né? A questão não é que ele errou na conta, nas relações que foram se desenvolvendo, Deus estava direcionando, mas nós pegamos alguns caminhos. Aí Deus depois nos traz para o caminho correto. Ele permite certas coisas acontecerem. Como eu gosto de dizer, Deus ele é o autor da nossa história. Ele te deu uma caneta para você escrever a sua história. Aí você pega a sua caneta, devia ser o autor da sua história, escrever a sua história através de princípios, através da palavra do Senhor. Você às vezes passa a caneta para outro. Aí o outro vai e risca, você corta. De vez você fazer, assumir, ter uma postura, ter uma atitude, não. Você deixa o outro ditar como você deve viver, como você deve agir. Não podemos fazer isso. Porque Deus ele quer te conduzir na história da sua vida. A existência de um dado comportamento depende da história prévia de experiência do indivíduo. Ou seja, se você tem certos hábitos, é porque você aprendeu de alguma maneira. Se o hábito for bom, que bom. Se for ruim, então você precisa de aprender. Mas se isso já ocorreu na sua vida, quer dizer que você precisa de buscar mudar. E para mudar, você precisa de conhecer onde você precisa de mexer. Por exemplo, queridos, quando o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios capítulo 4, né, sobre que nós chegaremos à estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. Aí ele fala assim, você que mentia, não minta mais. Você que não trabalhar, passa a trabalhar para ter o seu sustento e abençoar o próximo. Então, infelizmente, essa questão do pecado, mentira, se torna hábito. Então, é um mau hábito. Então, nós aprendemos, talvez, na infância, a mentir para escapar de certas condições. Então, quando você converteu, tão pronto, sou uma nova criatura, sou um novo homem, uma nova mulher, quer dizer que agora eu não minto mais? Não, eu tenho que me esforçar. Eu tenho que fazer a minha parte agora. Porque antes que eu pegava esse atalho, eu não posso pegar mais. Amém. Se antes eu fazia esse comportamento, essa atitude, eu não posso ter mais. Mas no primeiro momento vai ser difícil. Porque a questão do hábito é como se fosse um reflexo automático. Quando eu vi uma situação, aí a pessoa já mentia. Aí o que você faz para evitar pecar? Morde a língua. Quando você vai mentir, você morde a língua. Aí o seu cérebro muda o contexto e você não mente. Aí você esforça, eu não posso mentir. Porque o Espírito Santo vai te conduzir. Ele vai te dar força. Mas a atitude é sua. Você tem que corresponder a isso. É isso que nós estamos tratando. Aprendemos então com modelos. Modelos, instruções, como eu falei no início. Então nós vamos aprender os modelos dos pais, modelos da escola, modelos da igreja. Então não adianta nada nós termos um discurso se a minha ação é outra. Então não adianta nada eu ter esse discurso maravilhoso e correto da palavra. Meu filho, você não pode mentir. Aí quando você está em casa, o telefone toca e fala que o papai não está. O modelo é outro. Hoje em dia, temos escassez de gentilezas, bons comportamentos, questões educadas. O povo está bem alterado. Às vezes grita, altera, depois fala, você tem que ser bom, tem que ensinar. Na época de Jesus não era diferente, não. O Senhor Jesus, em Mateus 23, ele vai falar dos fariseus, que eram hipócritas, raça de víbora, ele diz, olha, vocês têm que aprender o que eles ensinam, mas não praticar o que eles fazem. Porque eles falam, mas não praticam. Então não podemos ser assim. Então cuidado com o seu modelo, cuidado com aquilo que você tem ensinado. Particular, à medida em que o sujeito vive, as relações que ele estabelece com o ambiente vão modificando o seu comportamento. O que pode acontecer através de um pareamento, ou seja, associações de consciência, como no caso de um condicionamento. Por exemplo, queridos, essa aqui é uma boa notícia. Então, se antes eu tinha um comportamento padrão, como eu falei, de mentir, ao entregar a vida para Cristo, porque
conseguiu se chegar a mim, eu fui salvo por ele, eu tenho um novo padrão, um novo modelo, não mentir mais. Então, quando eu começo a agir através do Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, aquele comportamento ruim, eu consigo modificar. Por isso que é uma boa notícia. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, que nós não podemos conformar com este mundo, mas transformá-lo segundo a renovação da nossa mente. Ou seja, esse novo padrão tem que ocorrer nas nossas vidas. Amém. Tem que ocorrer. Não podemos aceitar menos do que isso. Quando as pessoas vivem inseridas em uma comunidade de falantes, que aprendem a língua, selecionam determinados comportamentos, como a linguagem, e aprendem questões comportamentais, emocionais, sentimentos, valores, como afeto, amor, saudade, ansiedade, medo. Infelizmente, as patologias também são desenvolvidas, por exemplo, depressão, ansiedade generalizadas, fobias, dentre outras. Tudo isso é aprendido. Então, o amor é aprendido, o afeto é aprendido, as emoções são ensinadas, as patologias também são ensinadas. Porque quando você pega, por exemplo, estamos com uma dificuldade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se você quiser levantar a mão, fique à vontade. Senão, tem alguém que é ansioso ou ansiosa aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Isso, a ansiedade é um negócio danado. Isso não vem de agora. Isso vem desde quando Deus criou as coisas após o pecado. Porque Deus criou tudo perfeito. Depois que o pecado entrou essas coisas todas. Então nós aprendemos e ensinamos nossos filhos a serem ansiosos. Quando você está ali dando uma dor, meu Deus do céu, eu preciso daquele milagre. Deus, o que está acontecendo? Eu não estou vendo o Senhor. Deus, eu não estou vendo nada. Aí o que o seu filho vai fazer? A mesma coisa. Por mais que você está orando, mas você está tendo um comportamento ansioso. Isso não é bom. Mas a Bíblia fala que eu tenho que colocar minha necessidade diante do Senhor em oração, sim. Não tenho dúvida disso. E com no Senhor, ali você pode chorar. Fala, Deus, eu sou miserável mesmo. Eu estou sofrendo, está doendo, Deus, me socorre. É diferente de você sair andando para lá, desinvestado para lá e desinvestado para cá. Nós temos que ensinar os nossos modelos. E para isso eu preciso de viver. Então, se tiver de chorar, chore nos pés do Senhor. Se tiver de clamar, clame ao Senhor. Porque só Ele para nos abençoar. Então, tudo nós aprendemos. Então, precisamos ter um ambiente saudável para a família. Vamos ver o que eu chamo de ambiente saudável. Primeiro, Deus. O ambiente, como eu estou falando, é tudo na nossa vida, porque nós vamos relacionando. Então, eu vou ter uma ação e o meu ambiente pega aquela ação e responde. Eu pego a resposta e respondo. Está vendo essa relação? Então, quando eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor, eu estou agindo. Vocês estão respondendo essa ação. E assim vocês vão agir e eu vou contra-agir. Essa interrupção é boa. Então, a primeira coisa de tudo é Deus. E não adianta falar, mas tem Jesus no coração. Deus, Ele quer mais. Ele quer totalidade. Totalidade. 100%. Né? Uma entrega total a Ele. Em todas as áreas da vida. Deus tem que ser tudo para nós. Sem Ele não existe vida, não existe esperança, não existe nada. O ambiente tem que ser um ambiente repleto de amor. Amor, como eu disse, é uma ação. Tem dia que você acorda chateado, nervoso. Aí às vezes a esposa, às vezes o seu pai, às vezes o marido, o filho, está te irritando, dá vontade de esganar o abençoado. Mas não faça isso. Aí você fala, eu amo, mas eu não dou conta, mas eu vou segurar. Eu não vou fazer isso. Porque não é fácil, queridos. Cada um vai ver, cada um vai interpretar as coisas que vêm de acordo com o seu crime de vida, sua história de vida, de acordo com o seu histórico emocional. Se você estiver de bom humor, estiver bem, você pode pisar no seu pé e Jesus te abençoe. Fica à vontade, pisa no outro também. Mas se você estiver de bom humor, você fala, bom dia, por quê? Tudo depende de como nós estamos. Porque às vezes estamos ruins, não adianta, é fato. E é aí que nós temos que buscar mais do Senhor. Então, um ambiente de paz. Nosso lar tem que reinar a paz de Cristo. Pode cair 10 mil de um lado,
e o do outro lado, mas nós não seremos atingidos. A paz reina, nós temos essa garantia. O mundo pode estar do jeito que for, mas nós vivemos com tranquilidade. Quando o apóstolo Paulo fala em Filipenses que a paz do Senhor que excede todo entendimento, ele está vivendo um motivo de tristeza, estava preso, mas ele tinha uma paz que ninguém explicava. É a paz de Cristo. E é essa paz o mundo não tem. Um ambiente alegre. A alegria ela tem que reinar na nossa vida, porque faz parte do fruto do Espírito. Eu sei que tem dia que nós estamos tristes, estamos mais caidões, mas respira fundo, Senhor, me dá força, porque a alegria é uma constante, tem que ser uma constante na nossa vida. Mesmo que se você é uma pessoa mais introspectiva, o máximo que você vai ter no sorriso é só isso aqui, não tem problema. Que a sua ação seja uma ação alegre. Uma vida de afeto. Eu sei que afeto é uma coisa gostosa, mas tem gente que não aprendeu a ter afeto. Às vezes quando o pai, quando era criança, o pai não tinha aquele hábito de abraçar, não tinha um hábito de beijar, e você criou uma relação com seu pai ou com os seus familiares, uma relação mais distante, mas não quer dizer que você não possa mudar. Esse comportamento ele é aprendido. Então ensine um ao outro, porque tem muitos de nós filhos, meu pai, por exemplo, ele é muito sistemático, ele sempre foi pirracento. É uma coisa que eu gosto de dar exemplo, que comportamento ele não muda com o tempo. O tempo vai mudar, não vai. Se não houver uma intervenção, o comportamento ele continua. Então, quando a criança ela faz pirraça, ela vai continuar fazendo pirraça enquanto não aprender, quando tiver umas intervenções. Aí por isso que tem adultos pirracentos. O meu pai é um deles. Quando ele cisma de não fazer, é pior do que aquelas mulas quando empacam. Ele não faz. Por quê? Está fazendo pirraça, lógico, de uma forma diferente. Mas nós temos que ensinar. Ensinar os pais, ensinar os filhos, ensinar a esposa. Então, ele sempre foi pessoa de poucas palavras. Hoje eu consigo chegar, dar um beijo na careca dele. E era difícil para mim também, porque nós nunca tivemos uma relação dessa. Mas nós podemos alterá-la. Nós podemos mudá-la. É essa que é a boa notícia. Que o Senhor, Ele restaura e restaura tudo. E nos dá força para mudar esse quadro. Não precisamos ficar assim. Então, afeto. Então, se você tem e gosta de afeto, ensine. É lógico que tem pessoas que não gostam tanto. Vai até onde ela gosta. Tem aquele livro que é muito interessante, As 5 Linguagens do Amor. É um livro muito bom. E cada um tem uma linguagem. Uns gostam de presente, outros gostam de dar presente, outros gostam de abraço, outros gostam de falar. Então, dentro da sua liberdade, comece a ensinar. Vai ensinando. Comportamento aprendido, queridos, como eu disse. Um exemplo que eu gosto de dar, quando eu tenho oportunidade, para falar somente para casais, que muitos homens são muito objetivos, são mais práticos. A mulher, geralmente, é mais gentil, mais dócil, tem outra forma de agir. Então, por exemplo, quando a mulher, eu estava falando disso no meu consultório sábado agora, atendendo uma jovem, ela reclamando que o namorado dela, ela cortou o cabelo, ele não fez questão, nem falou nada. O problema ali, a questão não é o cabelo, é porque quando o homem reconhece que ela mexeu no cabelo, ele está dizendo, olha, ele me viu, ele está percebendo quem eu sou. Então a questão não é nem o cabelo. Eu falo para ela, minha filha, eu falo isso em todo lugar que eu posso, seu cabelo você falou que cortou, eu te vi semana passada, eu não vi que mudou. Eu não consigo enxergar isso. Homem geralmente é mais pragmático. Aí geralmente o que eu falo? Então, de vez você ficar com esse sentimento guardado, chega e ensina, meu bem, eu corto o cabelo, o que você acha? Mas se eu falar assim, pega o romantismo. Mas você não ensina ele, nunca vai virar romântico. Então, eu costumo brincar e dizer o seguinte, então a mulher, o que ela geralmente faz? Ela pega, ela vai no salão, mexe no cabelo, e às vezes tira alguma coisa que a gente realmente é imperceptível. Aí quando ela passa perto do marido, do noivo, balança o cabelo, e dá aquela sacudida clássica. Na maioria dos casos, o que os homens fazem? Você está com toscolo, está com problema. Aí ela fica chateada. Aí o que eu faço? Ensina o marido a olhar os detalhes. Eu aprendi a ver detalhes com a minha esposa. E por falar nisso, vocês perdoem, esqueci de dizer, ela não está aqui hoje, o nosso filho passou mal essa semana, estava saindo numa febre agora, então só para justificar os vezes do meu bem, do nosso rapazinho Samuel. Então, queridos, ensina o seu marido a ser
né, mais detalhista. E o homem reclama que às vezes a mulher viaja demais, fala demais. Ensina a ser mais objetivo. Vem cá, filha, aqui, preto no branco, vamos lá. Isso é ensinar. Nós temos que ensinar um ao outro. E a família se ajusta, os pais e os filhos da mesma forma. Carinho, né? Como é bom ter carinho. E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Às vezes acontece muito isso. O filho está triste, a esposa, aí a mulher vem falando, eu quero falar. Aí o homem chega com a resposta, você não quer saber a sua resposta. É só quer que você o acolha naquele momento. Dê um abraço gostoso nela e resolve o problema. Ore juntos. E assim as coisas fazem e acontece. O ambiente prejudicial para a família. Um ambiente instável. Isso é um desastre para a família. É um desastre para a vida espiritual. Tem dia que o marido está de bom humor, a mulher está de bom humor, é aquela coisa gostosa. Os filhos estão de bom humor. Que céu que é, né? Pede até por favor e obrigado. Aí o dia que está de mau humor, não pode olhar todo, porque já briga, já xinga, já altera, já perde a paciência, já fala algo, não sei o quê. Aí as crianças, a família sabe, como é que eu vou agir nesse ambiente estável? Hora está bem, hora não está. As crianças querem chegar nos pais e compartilhar. Muitos pais têm adolescentes, jovens, e eles não conversam, né, coisas que deveriam. Por quê? Não confia nos pais. Porque as tentativas que teve de chegar, eu estou passando por isso. Aí você já, Chico, já te ensinei, não vou fazer assim. De uma forma bruta, olhe primeiro, entenda o que está acontecendo na vida daquela criança, daquele adolescente, para depois direcionar. Então esse ambiente instável, as pessoas chegam estressadas, né, fazem as coisas de qualquer jeito. Como é difícil. Esse ambiente é prejudicial. Ambiente agressivo. Isso eu coloquei uma imagem mais forte, mas é para trazer um impacto mesmo. Porque às vezes a agressividade, queridos, não é só gritar, xingar, falar palavrões, tratar com indiferença, tratar com desdém. E às vezes a agressividade física. Muitos pais aprenderam que para corrigir filhos tem que bater, não é necessário. Corrigir, educar é diferente de punir. Educação vai além disso. Mas a Bíblia fala que eu não posso meter a vara. Mas a Bíblia está falando de disciplina, você tem que disciplinar. Mas você pode disciplinar de outras maneiras, porque a parte quando você, nós vamos dizer um pouco mais à frente, você bate, você está ensinando a criança a bater também. Agora quando você trabalha de uma forma na palavra, no amor, ensinando. Samuelzinho, por exemplo, ele hoje tem 4 anos e meio. E desde quando ele é bebezinho, eu tenho sido minha cobaia, né? Eu tenho treinado nele. E os negócios funcionam com a beleza. Então, desde quando ele começou a engatinhar, a agir, a andar, eu fui mostrando para ele o que podia, que não podia, meu bem também. Aí, quando eu falava com ele, você fez algo errado. Aí, de vez pegar a criança que ela errou, né? Quebrou uma coisa. Mas você não presta atenção, você é lerdo. Não, o seu comportamento não foi bom. Você desobedeceu. Por causa disso, você vai ficar de correção. Aí eu ensinei o que é correção. Ele vai para o quarto dele e senta lá na cama quietinho. Aí o combinado é: não chora, não me chama, e a hora que estiver pronto eu volto, para ver se você aprendeu a lição. No início ele chorava, no início ele falava, mas depois eu fui falando: não precisa chorar. Chorar à toa, você não está passando mal, não está doente, é perda de tempo. Então, aí depois que ele aprendeu isso, quando eu falava: Samuel, o seu comportamento foi inadequado, não foi bom, correção. Ele colocava a mãozinha para trás, abaixava a cabeça e ia para o quarto. O coração batia. E ficava lá quietinho, esperando. Aí depois chegava: filho, o que aconteceu? Eu desobedeci. Pode fazer isso? Não. Aprendeu, eu só aprendi. Então agora pode sair. E saía fazendo festa. E pela misericórdia de Deus tem sido tranquilo, ele tem sido uma criança tranquila. Não há necessidade de bater. Minha esposa deu nele umas 2 palmadas. Eu fiquei bravo demais com ela. Porque era desnecessário. Quando eu estava no consultório, quando ela me liga, eu tive que dar uma palmada a Samuel. Eu falei: por que você fez isso? Eu tenho certeza que não havia necessidade. Porque geralmente, queridos,
Quando os pais batem, por quê? É para extravasar uma raiva deles e não para corrigir a criança. Ele já está tão estressado com o dia a dia, e está tão assim, que às vezes o ambiente que está exige uma correção mais forte, porque tem muitos pais que corrigem filhos para falar assim, lavei minhas mãos, eu até bati, já fiz de tudo, não deu certo. Então às vezes eles estão ali batendo, estão corrigindo, mas é porque não há necessidade de estar extravasando, perde a noção. Se você tiver de corrigir, você tem que estar centrado, você tem que estar no Senhor, em amor, mas com firmeza. Então, quando ela me contou o caso, ele tinha pego o celular da minha cunhada e jogado pela janela, ela foi lá e bateu. Mas bateu mais por quê? Por causa da irmã dela. Você não vai fazer nada, não. Aí, coitada da menina, pagou o pato. Ele podia ter sido corrigido de outra maneira. Porque ali ela extravasou a raiva dela e bateu. Depois ela teve um remorso tremendo. Então é sinal que o contexto não foi adequado. Se tiver de dar uma parada, que seja a última situação. Mas geralmente não há necessidade. Então cuidado com o ambiente agressivo. Jeitinho brasileiro, cuidado com isso. Às vezes nós queremos dar um jeitinho nas coisas. Às vezes nós queremos dar um jeitinho nas coisas. Não podemos. Não podemos dar um jeitinho na educação. Não adianta. Eu vou crescer espiritualmente só de igreja. Não. Você vai receber uma porção maravilhosa. Mas como a pastora falou, se você não tiver o dia com Deus, aqui vai ser muito pequeno. Pelo tamanho de desafio que nós temos no mundo. Então, eu vou dar um jeitinho, fazer aquela oração relâmpago. Não. Deus, Ele quer intimidade. Uma relação única com você, porque você é único para Ele. Você é um povo exclusivo para Ele. Então Ele quer essa exclusividade. Então para de dar jeitinho, para de ensinar jeitinho. Aquele jeitinho também é bom. Já tinha acabado de aprovar aquela lei, né, que não podia falar no celular. Ele colocou um telefone público. Jeitinho é pecado, queridos. Jeitinho é pecado. Então não adianta. Mas isso aqui não vai prejudicar ninguém. Diante de Deus é pecado. Ansiedade. Como eu falei, muitos sofrem disso. E temos que trabalhar. Aqui eu trouxe um exemplo só para poder vocês verem como é que funciona o nosso organismo. Ali são os neurônios, e aqui também o neurônio é uma comunicação, só com uma vista de 3D. Aqueles pontinhos vermelhos é como o neurônio se comunica. Então, para eu fazer isso aqui, houve uma comunicação dos neurônios, para falar com o meu braço, fazer isso e isso. Então, quando o ambiente está muito estressante, o ambiente está muito difícil, você está sofrendo demais, aí vai produzir mais ou menos aquelas pontinhas ali. Aí gera ansiedade, gera angústia, gera aquelas coisas. Então vem a medicação para poder trazer um equilíbrio nessa produção, e ali você vai ter condições, uma energia para poder lidar com os problemas. Então, medicação, se for prescrita por um profissional adequado, ela é bênção na nossa vida. Por quê? Porque a questão, às vezes, as pessoas falam, mas eu tomar remédio é falta de fé? Não. Eu estou passando isso é porque eu sou fraco? Não, porque o problema está tão grande que vai além das suas forças. Então Deus, na sua soberania e bondade, através da inteligência que Ele deu para o ser humano, Ele desenvolveu um mecanismo como a medicação. Aí você vai ter essa energia extra que vai te dar condições de você aprender e lidar com o problema. Aí depois você resolve o problema, você tira a medicação. O medicamento é simples assim, é mesmo. Então a ansiedade, queridos, se você não lidar de forma adequada, você vai sofrer muito e desnecessariamente. E pode até, dependendo do caso, ficar crônico e até morrer. Não de ansiedade, mas de entediar. Eu vou trazer aqui os princípios de criação de filhos. Por quê? Para ver como é que às vezes onde nós erramos. A Bíblia nos ensina isso. Educar é diferente de punir, como estou falando. Criar os filhos pelo medo, não faça isso. Ali tem assim, agora está na hora de dormir. E se eu não quiser, o Fred vai te pegar. Queridos, tem muitas pessoas que criam através do medo. Eu não sei se na época de vocês tinha aquela questão, não vai na rua não que tem o homem do saco, não vai na rua não que tem o bicho papão, e não sei o que lá mais. Isso traz um efeito colateral terrível na vida de uma criança.
Se a gente cria na base do medo, vai trazer problema depois. Vai trazer insegurança, vai trazer problema na tomada de decisão, pode desenvolver depressão, pode desenvolver outras patologias, tudo por questões assim. Então cuidado com a forma que você vai criar. Seja claro, seja transparente, seja direto. Não precisamos de ameaçar. Chantagem. Criar os filhos pela chantagem. Cuidado com a chantagem. Eu estava almoçando no restaurante ontem, né, lá no pé do consultório. Aí o pai estava falando para a filhinha: se você comer tudo, você vai lá poder chupar o seu picolé. Que isso, que lindo, né? Mas que errado. Condicionar algo. Por que muitos de nós achamos que a felicidade, nós só vamos ser felizes quando alcançarmos tal coisa? É uma felicidade condicionada. Eu vou ser feliz o dia que eu tiver tal carro, o dia que eu tiver tal celular, o dia que eu casar. Não. A felicidade está em Cristo. Independe daquilo que eu já tenho ou aquilo que eu vou adquirir. Ter essas bênçãos que Deus nos dá é uma coisa, mas a minha felicidade não pode estar condicionada, a não ser que seja em Cristo. Aí pode condicionar. Comportamento autoritário e agressivo. Começa-se gritando, depois um grita com o outro, e assim vai generalizando. Já viu casos que parece que quem manda são os filhos, e os pais já perderam o controle? Queridos, não é culpa de ninguém. Muitos perguntam assim: mas pastor, a culpa é minha. Filho querido, você fez o seu melhor, não fez? Infelizmente, saiu de uma forma como não foi necessária, ou como você não esperava, mas dá para poder resolver o problema. Porque quando você briga, quando você xinga, quando você altera, você está dando um modelo para as crianças. Elas vão seguir esse modelo. Então, o modelo, temos que ser um modelo da palavra, mansidão, domínio próprio, comparação de filhos. Cuidado com isso. Isso é um mal. Não, mas o seu irmão é tão melhor do que você. O seu irmão, a sua irmã fez isso, você não faz nada, né? Comparação é uma coisa tão difícil. Para você ter uma ideia, você não pode comparar você mesmo a uma hora atrás, porque uma hora atrás você estava sob controle de outra coisa, um outro ambiente. Se você não pode se comparar a você mesmo, que agora você já está aqui, já adorou o Senhor, já glorificou o Senhor, está aprendendo algumas pequenas coisas e lembrando outras. Então você não pode ainda mais comparar outro. Ah, mas o fulano de tal ele é melhor. Em qual área? Em qual contexto? Não podemos comparar. É impossível se comparar. Por isso que o Senhor Jesus, na sua sabedoria maravilhosa, ele disse: não julgueis para não ser julgados. Porque nós não temos condições de deter todos ali as situações, os desejos do coração, as questões que levam a pessoa a fazer aquilo. Não podemos julgar. E por quê? Porque não podemos comparar. É direito de cada um ser, né? Você me decepcionou, isso eu entendi. Só não entendo porque está tão chateada comigo, se quem criou as expectativas foi você. É uma questão muito linda isso aqui. Nós pais, às vezes nós geramos expectativas, geramos sonhos para os filhos. Aí geralmente quando os filhos querem seguir um outro caminho, aí não, mas está me decepcionando. Eu falei: por quê? Você que está gerando expectativa, não sou eu não prometi nada. Eu estou aqui fazendo a minha vida, seguindo o meu melhor. Então às vezes acontece isso. Suprimir o comportamento. Quando às vezes nós brigamos, quando às vezes nós xingamos, o comportamento naquele primeiro momento ele desaparece, ele fica escondido. Parece que solucionou. Aí o que acontece? Ele fica encoberto, mas lá na frente vem um efeito colateral. É o que às vezes nós chamamos de contra-controle. Acontece muito entre pais e adolescentes e jovens. O pai dá uma ordem, o jovem adolescente vira: eu não vou fazer, ele faz outra coisa ao contrário, sabendo errar, para mostrar: eu também mando esse negócio. E é uma coisa difícil, essa relação não é fácil, porque temos que colocar limites, não tem dúvida. A palavra nos ensina a pôr limites, mas esse limite tem que ser feito de uma forma assertiva, uma forma adequada, não de uma forma autoritária. E tem hora que você falar não é não. Ele pode chantagear, falar o que quiser. Não ceda, porque se você ceder, ele vai fazer de novo. Infelizmente é uma questão. Então, antes de falar qualquer coisa com qualquer pessoa, pense duas vezes se você vai dar conta de sustentar.
Se você não der conta de sustentar o que você está falando, não faça. Tem um desenho que eu geralmente peço para as pessoas assistirem quando eu estou por nada, é aquele desenho Os Clubes. É uma família das cavernas, já assistiram? Ali eu tiro algumas lições interessantes. Ali o pai vira para a filha: você vai ficar de castigo na caverna até a idade da sua avó. Não tem como sustentar um negócio desse. Ela desesperou. Eu vou morrer lá dentro. Ficar 2 dias ela sofria. Então, se você vai falar alguma coisa, sustente. Eu vou tirar o celular o resto do ano. Não vai funcionar. Tira alguns dias se você achar que deve, não tenho dúvida. Mas sustente. Porque se você fala, vou o mês inteiro, aí daqui 2 semanas você está de bom humor, vem cá, filho, você está boazinha. Não. É por isso que você tem que fazer dentro de um padrão coerente. Modelagem. Lá, o pai bate no filho mais velho, ele pega a menina pega o gato. O gato pegou o meio que não tinha lá. É o modelo. Cuidado com os modelos. Murmuração. É um ambiente terrível que é a murmuração. Além de ser pecado grave. Qualquer pecado é grave, né? Não estou aqui falando que o pecado é maior mesmo. Mas murmuração de Deus ele não agrada. Quando nós murmuramos, nós estamos dizendo que Deus é incompetente para fazer uma coisa que Ele não fez. Ao nosso ponto de vista, de acordo com o nosso ponto de vista. Então, quando o povo estava lá reclamando, eu estou com saudade da cebola, estou com saudade disso. Queridos, eles não tinham nem tempo de comer cebola, se é que tinha cebola. Aí, para poder reclamar, murmurar, eles reclamavam, de vez agradecer a Deus pelo maná. Então é fácil reclamar, mas cuidado. O apóstolo Paulo nos fala que nós devemos dar graças a Deus por tudo. Mas eu vou dar graças a Deus pela enfermidade? De maneira nenhuma. Mas eu dou graças a Deus que mesmo na enfermidade Deus está comigo. Mesmo na enfermidade Ele vai gerar uma cura. Então eu não agradeço pelo problema, eu agradeço porque mesmo no problema Deus se faz presente. Ele não abandona. Então nós temos sempre como agradecer. Não tem como. Mau humor é uma coisa terrível. Estresse, pessoas estressadas, raiva, nervosismo, consumismo, cuidado. Tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida de esquiva e sente de vez resolver o problema, vai lá e consome, compra, achando que vai suprir aquela falta, aquela necessidade, aquela ansiedade. Naquele primeiro momento fica tudo bem, mas quando assusta, vem a culpa depois e a dívida para poder pagar. Então não adianta, o problema aumenta. Eu estudei com uma moça, ela era dessa forma. Ela, quando estava chateada, quando ela estava com algum problema, ela tinha que comprar sapatos. Eu sei que mulheres gostam de sapatos. E não tem problema gostar de sapatos. O problema é se o sapato dominar. O problema está aí. Como homens gostam de tecnologia, não tem problema gostar de tecnologia. O problema é a tecnologia de dominar. O apóstolo Paulo ele ensina isso. Todas as coisas me são listas, mas nem todas as coisas convêm. Cabe a mim dominá-las. Essa moça, quando ela ficava chateada, ela saía e comprava lá 2, 3 pares de sapatos. Ela me disse que ela chegou a ter 34 pares de sapatos. E tinha sapatos que ela nunca tinha usado. Mas ela comprava por quê? Só para tratar aquela ansiedade, que ela estava angustiada. E eu falei assim, meu Deus, vende o sapato e paga a faculdade, gente. Que era muito dinheiro só de sapato. E às vezes ela comprava 2 pares iguais, só mudava um detalhe, um tom de cor. Não há necessidade. Então o consumismo é uma válvula de escape que se você está fazendo, é que você está com algum problema. Procure seus pastores e aconselhe para que eles te dêem um direcionamento, porque é pecado. Se torna um pecado. Comportamento assertivo. Eu chamo de comportamento assertivo a palavra assertividade. Ela não quer dizer acertar e errar. Ela vem do latim asservero, que seja afirmar. Afirmar o que? Os seus direitos, os seus desejos, as suas vontades, os seus pensamentos, com tudo que você respeita o direito do outro. Muitas pessoas têm dificuldade de falar não. E às vezes, por não conseguir falar não, se prejudica. Isso não agrada ao Senhor. Temos que ser assertivos assim, sim, não. E até para nós conseguirmos ajudar uma pessoa, nós temos que saber se é a vontade do Senhor. Porque às vezes Deus está tratando aquela pessoa e eu estou tentando fazer uma intervenção e eu ainda vou estar propagando aquela pessoa, desenvolvendo o Senhor. Então a assertividade seria mais ou menos isso. Eu conseguir falar não, eu conseguir me posicionar
sem gerar uma ansiedade indevida. Porque falar não é fácil, ainda mais dependendo do vínculo de intimidade que você tem com a pessoa. Então é você se posicionar, você entrar e sair, né, de uma forma adequada, com a motivação certa. E assim nós temos que agir na criação dos nossos filhos e na relação entre marido e mulher e em qualquer relação, assertivamente. Porque isso vai gerar esse crescimento em Cristo. É uma forma de agir de forma assertiva. Pode pular essa parte toda aí, para eu ganhar um espaço lá, é exatamente o que eu estou falando, né, dessa geração de alguns pais que têm se perdido aí. Depois os irmãos, isso já vai estar salvo no computador, viu, pastor e pastora? Depois vocês replicam se quiserem, fiquem à vontade. Só para tirar um tempinho, porque tem algumas coisinhas que eu preciso entrar ainda, e o tempo está indo na beleza. Família. Uma família feliz, uma construção diária. É o dia a dia. É um dia de cada vez. Então é começar hoje com os princípios do Senhor e aplicá-los dia a dia para nós chegarmos lá. Princípios bíblicos. Lá em Deuteronômio 11:2 diz assim: considerai hoje, não falo com os vossos filhos que não conheceram, nem viram a disciplina do Senhor, vosso Deus. Considerai a grandeza do Senhor, a sua poderosa mão e o seu braço estendido. Aqui, em Números não, Deuteronômio, o resumo seguinte das grandes obras de Deus evoca 4 acontecimentos em particular: as pragas do Egito, o milagre do Mar Vermelho, as etapas da marcha pelo deserto, o castigo dos rebeldes. Nesses acontecimentos, o Senhor se manifestou a Israel como o seu Salvador e Libertador, mas também como Deus que não tolera o compromisso com o pecado. A recordação do passado deve servir ao povo de lição para o presente. Está lá em Deuteronômio 8. Pode ir. Se ensina, portanto, ame o Senhor nosso Deus com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repita essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarre essas leis nos braços, na testa, para não as esquecerem. As escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Queridos, antes de falar que o Senhor Jesus disse, depois vocês leem o contexto lá. Aquela geração que ia entrar na Terra Prometida, eles não conheciam o Senhor. Foi uma falha terrível que ocorreu no processo. Eles andaram 40 anos no deserto, mas não ensinaram os princípios. Então, quando eles entram na Terra Prometida, aquela geração não conhecia aqueles milagres de passar pelo mar, as pragas do Egito. Foi um absurdo. Eles ficaram tão preocupados com o dia a dia e esqueceram o que Deus tinha dado. Vocês precisam ensinar os seus filhos que Deus é Deus. Então eles entraram numa terra onde teriam que lutar, teriam que possuí-la, por mais que a bênção de Deus já estava sobre eles, a promessa já tinha dado, mas eles tinham que conquistar. Só que como é que eles iriam conquistar se eles não conheciam Deus? Por isso que no processo todo, vocês podem ver que rapidamente eles desviaram. Quando morreu o líder, morreu pelo referendo, por quê? Porque a palavra não estava no coração. Eles falharam, aqueles pais falharam de não ensinar. Então aquela geração que se perdeu no deserto, que tinham visto aquelas maravilhas, eles não repassaram. Então nós tivemos uma perda de 2 gerações. Só na 3ª para a 4ª geração que a palavra voltou a ser ensinada. Então, muitas vezes nós nos perdemos nessa vida louca que nós temos vivido. Levantar de madrugada para trabalhar, para sustentar, para poder dar uma vida boa para os filhos, faculdade, tudo está certo. Mas não podemos deixar a palavra de Deus de lado. Porque senão vocês e eu vamos garantir o futuro dos nossos filhos financeiramente,
intelectualmente, socialmente, mas espiritualmente morrerá. É responsabilidade sua e minha. E muitos dos pais, queridos, muitos dos jovens, adolescentes, têm colocado a responsabilidade nas costas da igreja, têm transferido a responsabilidade. A igreja está para auxiliar e não para educar os seus filhos. A função é sua, é na sua casa. Então a igreja, eu tenho certeza que ela tem feito o papel dela. Tanto é que estamos numa conferência para a família. Se não tivesse essas conferências, eu tenho certeza que a igreja está preocupada com a família. Então nós temos que pegar todas essas coisas e praticar e ensinar mesmo. E quando o Senhor Deus diz a Moisés, Moisés, coloca lá na porta, coloca na testa, coloca, ou seja, aonde você vê, aonde você vive, aonde você está, o tempo todo, a palavra de Deus. E viver a palavra de Deus o tempo todo. É isso que é ter uma vida espiritual. É praticar o amor, é praticar a gentileza. O Senhor Jesus, ele disse, olha, se alguém te obrigar a ir uma milha, vai com ele duas. E tem muitos dos filhos que não estão com paciência com os pais. Ah, meus pais são complicados, meus pais são assim, meus pais são daquele jeito. Eu sei que são. É outra geração. Como você também vai ser outra geração quando tiver filhos. São várias gerações na mesma família. Então a família tem que achar aquele equilíbrio. O equilíbrio é o quê? São os princípios da palavra do Senhor. A palavra é o nosso crivo. Ela é a nossa diretriz. O Senhor Jesus, ele reafirma isso. Ele disse, né, escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as suas forças. Um modelo de criação de filhos. Vou pegar esse último exemplo para encerrar, queridos. Depois vocês leem lá a história de Isaac e de Rebeca. Pode pular um pouquinho. Ali nós temos uma história linda, uma história de fé e milagres. Rebeca, ela era estéril. Ela não podia ter filhos. E ali, Isaac e ela clamaram a Deus e Deus abençoou. Então a história deles já começa com uma história de milagres, né? Primeira união dos dois já foi determinada por Deus. Já começa um milagre ali. É por isso, queridos, eu vou abrir um parênteses aqui para os solteiros, curta a vida de solteiros. Louve e sirva o Senhor, que a época de solteiro é a melhor época para poder trabalhar na casa do Senhor. Vocês têm tempo disponíveis para fazer muitas coisas. E às vezes ficam tão focados, tem casado, aguarda no Senhor. Deus vai preparar o seu eleito ou sua eleita. A gente fala sempre isso, mas eu sei que vai, mas eu tenho que dar uma forcinha. Nada da forcinha. Eu costumo brincar que namoro do céu de Deus não tem test drive, tem que testar nada. Tem que esperar em oração no Senhor. Tanto é que eu gosto de dizer que o ideal para começar a namorar é depois dos 30 anos, para começar. Provando-se na psicologia, o nosso córtex pré-frontal, que é a parte que tomamos decisão, ele fica maduro depois de 28 anos. Então até antes disso não tem nada na cabeça. Então espere em oração, espera no Senhor, trabalhe para o Senhor e construa sua vida. E Deus vai mandar, Ele manda. Querido, se eu casei, é milagre de Jesus, qualquer um casa. Então a história de Rebeca e Isaac já começa ali no milagre. Aí ela não podia ter filhos, outro milagre. A preferência aí começou, a preferência dos filhos. Jacó gostava de Esaú, Rebeca gostava de Jacó. Começaram a ter preferências. Se eu perguntar aqui, pai, mãe, qual que você prefere? Não, eu amo a todos, eu sei. Mas há uma preferência natural pela relação que se constrói dia a dia. Isso é simples, meu querido. A relação é construída. Se você tem uma relação mais próxima com um do que com o outro, você vai preferir aquilo ali, você vai favorecer aquilo ali. Nós vemos vários casos na Bíblia. Tem o caso de José, por exemplo. José era o favorito de Jacó. As coisas continuam. Então, ali, cuidado com as preferências. Você pode preferir, mas não pode tratar de forma diferente. Você pode ter uma certa afinidade, mas não pode
favorecê-los. Então ali já começa um problema. Começou uma favorecer um ao outro. E começou ali mentiras e manipulação. Rebeca, ela estava favorecendo tanto Jacó que ela estava mentindo e fazendo o filho mentir. Então quando ali o pai está para morrer, ele chama Isaú, Isaac chama Isaú, tá certo? Chamou Isaú e falou: meu filho, vai lá, faz, busca uma caça e faz aquele guisado que só você sabe fazer. Rebeca estava ouvindo atrás da porta, coisa feia. Já começou ali. Ela tinha que entrar naquela conversa. A conversa ali era entre o patriarca e o primogênito. Era o direito de Isaú a primogenitura. E ela viu: não, mas se Isaú for o primogênito, Deus tem uma promessa para Jacó, mas eu vou dar um jeitinho que Deus está esquecendo. Deus falou que Jacó ia ser o cabeça, está sendo Isaú. Está vendo a questão do jeitinho, é que é perigoso? Nós não precisamos dar mãozinha para Deus, querido. Toda vez que um põe para dar uma mãozinha para Deus, dá coisa errada, espubica. E depois a gente chora: Senhor, me socorre. Aí Deus ainda perde a paciência quando Deus demora para socorrer, no seu ponto de vista, que ele nunca demora, ele chega na hora certa. Então, queridos, ali ela começou a mentir: Jacó, vai lá, eu vou pegar um animalzinho do quintal, eu vou fazer o guisado, você entrega para o seu pai. Aí Jacó falou assim: mas mãe, eu quero fazer, mas a senhora sabe, meu pai, ele está cego, mas ele não é burro. Eu sou liso, o Isaú é peludo. Não, mas a Rebeca já estava com todo o plano arquitetado. Já pegou lá, ela fez uma roupa de animal e colocou em Jacó. Isso já estava planejado há muito tempo, queridos. O pecado ele não manifesta da noite para o dia, não, ele é gerado, diz o apóstolo Tiago. Cuidado com isso. Ela foi, pegou aquela roupa fedorenta de Isaú por causa do cheiro. Aí de repente falou: agora vai lá entregar. Então vestiu. Aí, só que o problema é que Jacó tinha uma vozinha mais fina. Quem é? Sou eu, sou o pai. Ele tentando engrossar a voz. Não, mas a voz está diferente. Tem certeza? Não é Jacó, não, Isaú. Chega perto. Deixa eu apalpar. Ele apalpou. Deixa eu cheirar. O cheiro é de Isaú mesmo, hein? Essa catinha é sua filha. É a marca registrada. E ele comeu o guisado e abençoou a vida de Jacó. E ali começou o problema. Ou continuou o problema. Aí, quando Isaú chegou, foi lá pedir a bênção: não tem mais nada para te dar, filho, já acabou de passar a bênção para Jacó. Aí, quando Isaú prometeu matar Jacó, mas ele só um pouquinho. O plano deu errado. Queridos, toda vez, novamente, que a gente vai tentar ajudar Deus, nós vamos colocar os carros na frente do boi e vai ter. Então, a história de Jacó foi terrível. Ele fugiu. E só no final da vida de Jacó que Deus entrou com milagre. Aí restaurou a amizade dos dois irmãos. E Deus cumpriu o que ele ia fazer no tempo de Deus. Mas está vendo o modelo ali? Rebeca, ela de uma certa forma, ela abandonou o cuidado de Deus, abandonou os princípios de Deus e foi agir por conta própria. Um péssimo exemplo de mãe. Ela mentiu, levou o filho a mentir, ela enganou o marido. Não é um bom modelo. E olha que a história dela começou bem, começou no milagre. Começou, ela era abençoada por Deus. E ela abriu mão, colocou Deus de lá e falou: a partir de agora eu sigo em frente e eu determino. Como muitas famílias têm feito. Isso é muito perigoso. Toda vez que a gente coloca Deus de lado, queridos, mas eu nunca faço isso, Deus está no meu coração. Mas as suas atitudes têm colocado Deus de lado. Se nós não nos inclinarmos e nos rendemos ao senhorio de Cristo em todas as áreas, você está colocando Deus de lado. Em pequenas palavras, em pequenas ações, em pequenas atitudes, nós não podemos fazer isso. Eu sei que a família, como eu disse, ela precisa de ter todos esses princípios. Deus gera paz, amor, então afeto, alegria, tudo aquilo vai trazer um ambiente saudável, gostoso. E na prática do dia a dia, viver esse evangelho maravilhoso. Então nós não podemos abandonar esses princípios. Às vezes sua vida começou bem, abençoada. Você chegou a ficar tão bem, que aí você agora eu posso assumir daqui. Não faça isso.
continue sendo fiel a Deus, continue andando em santidade de Deus e obediência, e Deus vai te levar ainda mais longe. Consequência dos modelos: Jacó viveu dando jeitinho nas coisas. Esaú, ódio de matar. De quem era a culpa? Milagre de Deus. Restauração da família. Esaú e Jacó se acertaram. Queridos, como eu disse, não adianta nós ficarmos focados ao erro. Foi de quem? A Bíblia fala lá em Apocalipse: lembra de onde caíste? Arrepende-te e conserta a sua vida e volta às práticas das primeiras obras. Ou seja, Deus vai falar onde você errou. Arrepende, conserta e começa a escrever sua nova história. Não perca tempo, porque Deus ele vai restaurar a família. Então, se a sua vida começou bem, se você continuar na mão do Senhor, ela vai acabar bem. Mas, porventura, se a sua vida começou mal, você não teve uma vida, um início de vida bom, você sofreu, né, muitos problemas, às vezes, na infância, ou está tendo problemas agora, não importa como a sua vida está, não importa o que Deus vai fazer a partir de agora. Então, o que Deus ele pode restaurar, Ele pode transformar, Ele vai fazer, porque Ele restaurou a vida, Ele restaurou aquela família, e foi milagre de Deus. Porque se vocês continuarem lendo a história de Jacó, ele continuou dando jeitinho até na hora de encontrar com o irmão. Ele colocou lá os seus sobrinhos, né, na frente, colocou lá muitos presentes para comprar ali o perdão de Esaú. Só que Deus o surpreende. E na noite anterior, ele teve um encontro com o Senhor. Ele lutou com o Senhor. E Deus transforma a história dele. Ele passou a ser Israel. E aquele plano que ele tinha arquitetado, ele mesmo humano, ele correu e se jogou à frente daquela família que ele tinha colocado. Se já matar minha esposa e filhos, não tem problema, o negócio é eu sobreviver. Ele era muito egoísta. A pessoa, quando não deixa Deus agir, ele se torna egoísta às vezes. Mas ali ele se arrependeu e foi, lutou pela família, ele se humilhou, ele pediu perdão, e Deus restaura. E Deus restaura. Mas a vontade de Deus é que nem precisa chegar a esse nível. Se você viver uma vida de obediência à palavra, uma vida de dependência ao Senhor, nós não precisamos ou não precisaremos desse milagre da restauração, porque Ele já tem dado, Ele já tem acrescentado, Ele já tem abençoado. Porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. O Senhor Jesus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Muito obrigada, pastor. Deus continue usando o pastor, como mestre, como psicólogo. Amém? Glória a Deus.